Hoje a gente vai mergulhar em um sistema espiritual que, para muitos, é tipo a tradição mística esquecida aqui do nosso lado do mundo, sabe? Muito mais perto do que a gente imagina. E para começar, olha só essa citação da John Fortune, que foi uma autora e ocultista bem importante. Ela já chega com uma afirmação assim super ousada. Ela diz que o Ocidente tem sim uma tradição espiritual própria, super antiga, viva, mas que a grande maioria das pessoas simplesmente não faz a menor ideia de que isso existe. Forte, né? Isso, claro, levanta uma pergunta que fica martelando na cabeça. Que sistema é esse, afinal? Como ele funciona? E talvez o mais intrigante, por que ele permaneceu tão escondido assim? Então, vamos entrar nessa primeira parte e explorar a ideia central da obra da Fortune. A de que a Cabala seria um sistema, digamos, feito sob medida para a mentalidade ocidental. Aqui, a Fortune traça uma linha bem clara, uma distinção fundamental. Ela diz o seguinte: muitos caminhos espirituais do Oriente têm como foco transcender, sabe? Escapar do plano material. Já o caminho ocidental, segundo ela, é o oposto. O propósito aqui não é fugir, mas sim mergulhar na matéria, se engajar com ela para conquistar e harmonizar tudo. E a consequência disso é gigantesca. O objetivo final, então, não é uma iluminação pessoal, lá no topo da montanha, isolada do mundo. Não! A meta é a transformação do mundo aqui e agora. É, como diz a citação, trazer a divindade até a humanidade. É uma espiritualidade com os pés no chão. Ok, mas aí surge um problema, né? Como é que um sistema desses consegue falar de coisas que simplesmente não cabem na nossa lógica racional? Para isso, ele precisa de uma linguagem completamente diferente. A ideia é bem simples, na verdade. A nossa mente racional tem um limite. É como tentar usar uma régua para medir o peso de uma música. Não funciona. Para tentar compreender o que transcende a lógica, o divino, a gente precisa de outra ferramenta. Uma que fale, digamos, a língua da alma. E é aqui que entram os símbolos. Para Fortune, um símbolo não é só um desenho bonito, uma decoração. É uma linguagem, quase como uma álgebra, uma fórmula que nos ajuda a resolver as equações do desconhecido, daquilo que a gente não consegue nomear. É fascinante parar para pensar nisso, né? Uma imagem que a gente vê todo dia, tipo uma cruz ou uma estrela, deixa de ser só um desenho. Ela se transforma numa ferramenta de verdade, um ponto de foco, quase um portal, que guia o pensamento para o invisível e o incompreensível. Beleza, se o simbolismo é a linguagem, essa tradição também tem um mapa. E não é um mapa qualquer, é um mapa mestre, que, supostamente, diagrama tudo o que existe. E esse mapa é a famosa árvore da vida. Ela é o símbolo central, o coração da Cabala. E o mais interessante é que ela não é um mapa só do universo lá fora. Ela é, ao mesmo tempo, um mapa da nossa própria alma, da nossa psicologia. À primeira vista pode parecer super complexo, mas vamos quebrar em partes. A árvore é basicamente construída com 10 esferas, as Sefirot. Pense nelas como estados de ser, ou emanações de consciência. Ligando essas esferas, a gente tem 22 caminhos. E sustentando toda essa estrutura, existem 3 pilares, que são as forças fundamentais que organizam a realidade. E falando nesses pilares, vamos focar nos 2 principais, os opostos. De um lado, o pilar da severidade. Pense nele como a forma, a estrutura, o intelecto, o copo. Do outro lado, o pilar da misericórdia, que é a força, a emoção, a energia, a água que enche o copo. A grande sacada aqui é que um não funciona sem o outro. Precisa ter um equilíbrio perfeito entre os dois. E essa ideia de equilíbrio vai muito além de uma filosofia abstrata. Ela muda completamente o jeito como a gente pode enxergar o bem, o mal e até o nosso próprio crescimento espiritual. Vamos ver como? Olha que interessante essa comparação. A Cabala enxerga o universo como algo dinâmico. A misericórdia pura, por exemplo, sem a severidade, para dar um limite, vira fraqueza. Vira algo sentimental e impraticável. A crítica da Fortune a certas visões religiosas é exatamente essa. Ao focar só em um lado da moeda, só no amor, só na caridade, a coisa toda perde o equilíbrio e, no fim, não funciona no mundo real. A grande virada de chave aqui é parar de pensar em bem contra o mal. A proposta é outra. É pensar como em outras tradições, tipo Vishnu ou Criador, e Shiva o Destruidor. Não é um contra o outro. Os dois são necessários, são parte do mesmo ritmo do mesmo ciclo divino. A destruição que abre espaço para algo novo nascer não é má, é só parte do processo.
E essa imagem do ciclista perfeita para entender isso. O que é o equilíbrio de verdade? Não é ficar parado, estático, congelado. É o movimento constante de um ciclista, que está o tempo todo se ajustando para não cair nem para um lado, nem para o outro. É um equilíbrio dinâmico, vivo. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande objetivo, ao propósito final de todo esse sistema. Aqui o termo magia branca aparece. E o que isso quer dizer nesse contexto? Quer dizer que o objetivo não é só ficar estudando e entendendo essas forças cósmicas na teoria. É aprender a trabalhar ativamente com elas, com um propósito espiritual. Então, o caminho do iniciado ocidental seria mais ou menos assim, um processo bem ativo. Primeiro, entender o mapa, a árvore da vida. Depois, usar esse mapa para se entender e equilibrar as forças dentro de si. O passo seguinte é aprender a puxar a energia divina para baixo através dos planos. E o ponto crucial, o grande finale, é manifestar tudo isso aqui no mundo físico, em Malkuth. O circuito só se completa quando o trabalho espiritual tem um resultado concreto, palpável. E essa citação final amarra tudo de uma forma muito poderosa. O propósito não é fugir da Terra para ir para o céu. É o contrário, é trazer a divindade para a humanidade, fazer a lei divina reinar até aqui, no nosso plano. Isso nos deixa com uma provocação, uma pergunta final que muda tudo. Em vez de se perguntar como eu escapo do mundo, a questão passa a ser outra. Como eu posso ajudar a trazer harmonia para este mundo? É uma redefinição completa da busca espiritual.